Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, meu querido telespectador. Nós estamos aqui hoje trazendo mais uma mensagem pastoral para a nossa igreja, para os nossos irmãos que nos assistem. Eu quero trazer uma palavra simples, pequena, rápida e objetiva. A Bíblia nos diz no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. A palavra do Senhor assim nos diz: mas Jesus lhe replicou, dizendo: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Repito, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus, portanto, traz este versículo bíblico, ou esta mensagem, direcionada ali a pessoas que diziam que queriam segui-lo. E esta passagem bíblica, eu observo, eu entendo, eu vejo como um teste para aqueles que dizem que querem servir a Cristo. Meus queridos irmãos, às vezes a pessoa não entende o tamanho, a dificuldade que é colocar a mão no arado para prosseguir com o trabalho. Colocar a mão no arado, na atualidade, onde você tem tratores, máquinas modernas, até guiadas, via satélite e com computadores e tantas outras coisas, é muito fácil. Colheita com máquinas que tiram todas as sementes e que já coloca tudo prontinho, limpinho, é muito bom. Mas o texto bíblico, ele mostra algo diferente daquilo que nós pensamos que é fácil. Colocar a mão no arado nesse contexto bíblico aqui, meus queridos irmãos, é algo que eu vejo que tem que ter muito ímpeto, força de vontade, dedicação, objetivo, foco. Colocar a mão no arado não pode ser para preguiçoso, não pode ser para de caráter dúbio e vil. Colocar a mão no arado tem que ser para pessoas que não queiram olhar para trás, olhar para o seu passado, olhar para as coisas do mundo que ele deixou lá atrás. E que agora, na hora da luta, do teste, da dificuldade, alguém porventura sinta saudade e queira olhar para trás. É um texto maravilhoso em que o Senhor Jesus, ele põe à prova assim aqueles que querem segui-lo, aqueles que levantaram suas mãos, aqueles que disseram sim. Trabalho com igreja, ou trabalhar em igreja, em ministérios, é também uma questão de status. Na verdade, muitos querem fazer isso, mas poucos realmente querem colocar a mão no arado. Logo surgem pessoas animadas que dizem: eu quero, eu faço, deixa comigo. Mas na primeira dificuldade, abandonam tudo e deixam tudo que começou sem fazer. E não é só assim nas igrejas conhecidas por aqui, é assim em todo lugar no mundo, desde a época de Cristo. Ele se utiliza do exemplo, e é claro, vou citar. Porque às vezes não entendem que colocar a mão no arado também significa olhar para frente, não medir esforços para alcançar o objetivo, que às vezes você vai ter que derrubar árvores,
montes, terra dura, dificuldades, verdadeira batalha. Batalha que só homens, pessoas com objetivo e foco, que têm uma visão além do alcance, realmente vão atingir. O reino de Deus é assim, querido irmão, minha querida irmã. E aqui, independente de ser crente ou não, ser um cristão ou não, isso tudo que eu estou falando está invólucro, uma questão de objetivo, uma questão de força de vontade, uma questão de coragem, força. Temos que ter isso. E eu vou explicar, é claro. Jesus, quando começa a falar da sua caminhada, do seu ministério, Jesus olha para aquelas pessoas e quando ele começa a descrever tudo aquilo que ele haveria de fazer, aparece um e diz: não, eu te seguirei, eu vou te seguir aonde tu for, onde fores, eu vou fazer de tudo para estar do teu lado, eu vou te seguir, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus responde: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele responde: permita-me ir primeiro a sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos o sepultar. Deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro Jesus também disse, chegou a pessoa e diz: não, Senhor, eu vou te seguir, seguir-te-ei. E Jesus olha para ele. Jesus também tem algo a dizer, mas ele fala: eu vou te seguir, Jesus, mas deixa primeiro eu me despedir dos meus pais, lá na minha casa. E aí Jesus se utiliza dessa palavra. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É melhor não fazer, é melhor não colocar a mão naquilo que é sagrado, nas coisas de Deus, a fazer relaxadamente. As pessoas só levam isso para o campo de obreiros, para o campo de pessoas dentro de uma igreja que realizam ou que vão realizar alguma coisa. Mas é uma palavra que é direcionada ao seu povo, é direcionada àqueles que têm um objetivo, que têm um foco, de um dia ter uma vida com Cristo lá na glória. E que nós iremos passar aqui nessa terra por algumas intempéries, algumas dificuldades, algumas lutas. Estamos passando, meus queridos irmãos. Talvez você não tenha percebido, mas há uma verdadeira batalha das hostes celestiais contra os poderes das trevas, a meu e a seu favor ou contra nós, tentando nos destruir, tentando destruir o nosso país, o nosso governo. E o que nós fazemos? Ficamos parados, simplesmente olhando, tendo medo de prosseguir. O grande problema hoje que eu vejo de colocar a mão no arado é que as pessoas não querem olhar para frente, não querem olhar para o foco, para o seu objetivo, mas também estão preocupadas em olhar para trás, para o seu passado, para os seus erros, ou então para aquilo que gosta. E acabam encontrando dificuldades. E eu vou explicar isso rapidinho, para que possamos entender. Mas
eles se utilizavam para arar a terra, preparar a terra. Pegavam, portanto, porque eles não tinham tratores ali, não havia trator, não haviam máquinas. Haviam homens dispostos com vontade de fazer. Haviam animais domesticados que seriam utilizados. E o texto fala da questão de colocar a mão no arado, mas como seria isso? Eles iriam se utilizar de uma galha de uma árvore em formato de forquilha. E aí seria preso por um jugo em uma extremidade. Na outra haveria uma relha, segura em uma chapa de ferro, na outra banda. E aí era puxado por uma junta de vacas, ou de bois, ou também por uma parelha de jumentos. E ele não podia olhar para trás, porque o homem era que segurava aquela forquilha, aquele instrumento para a terra, e o homem, a importância dele é que ele era quem guiava. O lavrador era quem guiava. E se ele não olhasse para frente, não tivesse foco, não tivesse objetivo, os valos, ali a terra ficaria toda torta, valos tortos, que iriam atrapalhar no crescimento das sementes ali lançadas, e consequentemente a sua colheita ia ter problema. Quem conduzia não podia se distrair. E o que mais temos visto neste mundo odierno é que existem muitas distrações para aqueles que se chamam cristãos. São cristãos que se desviam, voltam à apostasia. São pessoas que acabam deixando de fazer aquilo que agrada a Deus, que colocou a mão, porque foi distraído por algo que o mundo, que o próprio inimigo, que o passado vem trazer novamente. Distrações. Eu não sei se os irmãos compreendem, mas veja que arar a terra aqui significa todo o esforço humano, todo o objetivo e foco humano, tudo aquilo que você iniciou e que você está prestes para alcançar o êxito, o final, a vitória, a vida eterna com Cristo, e agora por uma distração, você está colocando a perder todo o seu esforço, toda a sua luta, o seu sofrimento, a sua dificuldade, você está jogando para fora. São pessoas que jogam as suas famílias fora por causa de vícios, por causa de situações, por causa de coisas pequenas, corriqueiras, pessoas que estão destruindo seus lares e que vão voltar para o mundo, porque assim estão fazendo a opção. E o mundo proporciona, querido, o mundo coloca situações e coisinhas, trabalhos, que acabam ofuscando o verdadeiro objetivo daquele que põe a mão no arado. Ele acaba trocando tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele aprendeu, que ele poderia utilizar nas coisas de Deus para alcançar o êxito ao final. Determinada coisa que ele alcança no meio do caminho, que é uma distração, o faz olhar para os lados, o faz olhar para trás. Ele quer olhar para trás, ele quer olhar para frente, mas também não larga o arado. E é exatamente isto que o Senhor, que ele está criticando, e é o que ele não quer. Jesus, ele quer, querido, de mim e de você, lealdade
maior do que todo e qualquer propósito humano. As pessoas não têm tempo de servir a Deus, de adorar a Deus, de ir à igreja, de servir a Deus, não tem tempo de cantar, de louvar, não tem tempo de servir, não tem tempo de evangelizar, não tem tempo para fazer nada para Deus, mas tem tempo para fazer tudo, absolutamente tudo, para o mundo, para os seus compromissos pessoais. Para um pouquinho e reflita. Quando tem qualquer coisa para ser realizado por Deus, sempre tem uma desculpa. E não é só eu, pastor, que vejo isso o tempo todo. São em todas as igrejas, em todos os lugares. O remanescente fiel, o pouco, aqueles que realmente são compromissados, que eu chamo de remanescente fiel, que a Bíblia chama de remanescente fiel, são aqueles que colocam a mão, são aqueles que fazem, são aqueles que nós podemos confiar. Deus conhece, Deus os confiou tal tarefa, porque eles são capazes de realizar. E os seus guias, os seus líderes, os seus pastores também os conhecem, pode ter certeza. As pessoas não sabem o que quer. Quer colocar a mão no arado, mas não quer deixar de olhar para trás. Não quer deixar ou largar as distrações. Esse é o grande problema, meu querido irmão, minha querida irmã. Olhar para trás significa criar um valo torto, desviar-se ou desviar da direção certa, correta. Biblicamente falando, significa alguém que quer seguir arando a terra, mas não consegue deixar de olhar para trás. Não quer largar o arado, mas também não quer largar o passado, o mundo, as coisas, as distrações. Eu concluo dizendo, são pessoas que querem seguir dois senhores. A Bíblia diz que não tem como eu e você seguir dois senhores. Nós temos que amar um e desprezar o outro, ou desprezar e amar o outro. Não tem como nós vivermos. Nós temos que amar a Cristo, servir a Cristo, seguir a Cristo para alcançarmos a vitória. Para que possamos, nesta questão de arar a terra, podermos, naquilo que plantamos, que a nossa colheita seja grande. Que o nosso milharal seja fantástico. Que aquela sementinha, aquele grãozinho de milho que você plantou, aquele pezinho de milho vai sair várias espigas, muitos grãos. É isso que o Senhor quer fazer na sua e na minha vida. Qual o grande problema, pastor, de querer colocar a mão no arado e continuar olhando para trás? O problema é que as pessoas que assim fazem, elas se tornam desatentas. Elas não dão importância ao sagrado, elas pegam as coisas de Deus e se utilizam de qualquer maneira. Usam como se fosse de suas próprias casas. Se caem no chão e quebram, não dão importância. Se está sujo, não limpam. Porque isso não é importante. O evangelizar, o amar, o preocupar com o outro ou com as coisas de Deus, sejam elas materiais ou as espirituais, as pessoas não dão importância. As pessoas preferem pratos de lentilhas a comer do maná celestial que o Senhor tem para mim, tem para você, para nós. Não dar importância. A Bíblia chama isso de aquele que realiza a obra do Senhor relaxadamente. Querido, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é exatamente a consequência das pessoas que realizam a obra de Deus de uma forma relaxada. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Aquele que escandaliza as coisas do Senhor. É melhor não cair na mão do Senhor. Pastor, mas que Deus é esse? Esse é um Deus justo, fiel. É um Deus de justiça, de amor.
que dá a mim e a você, as pessoas que realizam a obra dele relaxada. Ele dá amor para que elas mudem, para que elas tenham foco, para que elas alcancem lá ao final o seu objetivo. As pessoas que não se distraem com qualquer proposta humana, mundana, de poder, ou simplesmente de alcance, de coisas pequenas. Pessoas que trocam uma vida com Cristo na glória por causa de coisas pequenas e banais neste mundo. Colocar a mão no arado é para pessoas compromissadas, pessoas que querem ir para o reino de Deus, para o reino dos céus. São pessoas que não têm medo de olhar para frente e enxergar a sua vitória. São pessoas que têm foco. São pessoas que não se distraem segurando o arado, que conduzem suas vidas em uma linha reta. Os seus valos onde plantarão as suas sementes em linha reta. E a sua colheita será de 1 para 100, de 100 para 1000, de 1000 para 10.000, e você terá a bênção do Senhor. Portanto, eu quero te dizer, meu querido irmão, já finalizando agora, dizendo a você que o seu passado deixe para trás. Não olhe mais para ele. Não traga mais a memória. Lá no passado, quem arava a terra eram homens focados, homens com objetivo. Se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Continue fazendo a coisa do Senhor de uma forma gloriosa, bem feita. Não se distraia. Não traga à memória os seus atos do passado, porque Cristo purificou o seu coração, a sua vida. Ele perdoou o seu pecado, ele te faz limpo. Não troque o pão da vida por um prato de lentilha. Não se distraia com coisas pequenas ou grandes, mas que vão fazer com que você não alcance o reino dos céus. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Sou o pastor Isaías Martins. Trouxemos uma palavra hoje para o seu coração. Um abraço e nós nos encontraremos depois. Fiquem na paz.